Tá passando perrengue aí com o teu filhote, que eu sei. Pessoal, ter filhote é fogo. Então, se você tá passando por problemas, como destruição das tuas coisas, destruição do teu chinelo, xixi cocô pela casa toda, teu filhote não para de morder os pés, não para de morder as mãos, tem muita coisa por detrás disso que você ainda não sabe por quê. Esses problemas, que são os maiores problemas dos filhotes, então, a parte de ficar fazendo xixi pela casa toda, destruição, mordida, ou aquele filhote que é totalmente agitado, tudo que ele vê ele destrói, ele corre de um lado pro outro o tempo todo. Isso enche o saco. Vamos ser sinceros? E a realidade é que eu entendo o que você tá passando. Porque quando eu trouxe o meu cachorro pra casa, eu também passei por isso. Aquilo nos causa um sentimento muitas vezes de raiva, de frustração, de tristeza. Mas isso tem solução sim. Então aqui eu vou dar um caminho pra vocês, que é um caminho que eu já percorri. Então, primeiro de tudo, a parte de filhote, tá? A gente tem que entender que o desenvolvimento do filhote, ele acontece aos poucos, assim como os humanos. O filhote, ele não tem capacidades cognitivas ainda para entender coisas mais complexas. Por isso que nós temos o papel de facilitar isso. Como que a gente vai facilitar isso? Primeiro de tudo, manejo correto do ambiente. Quando a gente traz um cachorro para casa, a gente precisa modificar o ambiente para que esse cachorro se adapte com mais facilidade. O que eu quero dizer com isso? Cercado, ou então um local da tua casa, um quarto, algo assim que tu não ocupa recorrentemente, aonde esse cachorro vai ficar, e nós vamos montar o canto para esse filhote. O que significa isso? Eu vou colocar algumas ilustrações aqui do lado de exemplos de cantos de filhote. O canto do filhote ele tem que ter aquilo que o filhote precisa do dia a dia. O erro que a maioria das pessoas comete é de que ao chegar o filhote em casa, deixar ele livre pela casa toda. O filhote está aprendendo o que ele pode e o que ele não pode. E ao ter acesso à casa toda, esse filhote vai ter os comportamentos dele pela casa toda. Então, destruir o que ele vê disponível, ele vai fazer as necessidades aonde ele tiver vontade, porque ele não consegue ainda controlar certinho a bexiga, então ele tende a fazer o xixi quando dá vontade. Então, encheu a bexiga, ele vai abaixar e vai fazer. Por isso que é importante a gente ter um cercado e construir esse canto do filhote, que vai ter a caminha coberta dele, vai ter a água e vai ter os tapetes higiênicos. E é aqui que a gente pega mais a parte da questão sanitária, tá? Você vai forrar o chão de tapete higiênico. Conforme o tamanho do espaço, você vai forrar o lado oposto do tapete, do cercado, né? De tapetes higiênicos, e o espacinho que sobrar, você vai colocar brinquedos, de preferência roedores, coisas que ele possa roer, né? Morder, pra ali gastar um pouco de energia. Se é uma pessoa que sai de casa o dia todo e o teu cachorro, o teu filhote vai ficar sozinho, você vai deixar esse filhote no cercado o dia todo. Se você é uma pessoa que trabalha de home office ou tem um pouco mais de tempo disponível, você teria a opção de quê? Por exemplo, deixar o teu filhote passar a noite ali no cercado, de manhã, após ele fazer as necessidades, liberar ele. Comeu, tomou água, vai pro cercado de novo. Então a gente facilita que o cachorro aprenda a fazer quando a gente dá para ele o espaço necessário para fazer. Desse jeito, o cachorro vai ter o espaço necessário para fazer as necessidades ali e a gente inicia esse aprendizado. O importante é que você defina uma rotina. Então o teu cachorro, o teu filhotinho precisa ter os horários certos para comer. Se ele tem a comida 100% disponível o tempo todo, você nunca vai ter um controle exato de como que vai funcionar a parte fisiológica dele. Nós temos aqui o primeiro passo, definir um local para o filhote. Segundo passo, ajustar a rotina. E o terceiro passo é ter uma rotina contínua com esse filhote. O que significa isso? O filhote ele é por si só mais ativo. Então você precisa proporcionar coisas que esse filhote vá fazer. A destruição ela acontece com o excesso quando o cachorro não está bem direcionado. Por isso que dentro do cercado, como eu falei, nós temos que ter as opções de mordedores. Então aquele mordedor natural, de preferência, nós temos hoje em dia os casquinhos de vaca, os chifrinhos de vaca. Você pode ofertar também coisas que ele pode destruir, que a gente chama de EAs, né? Que são os enriquecimentos ambientais. Por quê? Porque aquela energia ela vai estar ali no filhote de qualquer maneira. A diferença é que você pode direcionar para algo que você controla, ou você pode direcionar, não direcionar, e o cachorro simplesmente vai fazer tudo o que ele quer. E aí nós temos o quarto passo, que é o quê? Quando o teu cachorro tiver com acesso à casa, porque claro, ele não pode viver somente dentro do cercado, né? Em alguns momentos você vai soltar ele. Quando ele tiver com acesso à casa, primeiro de tudo, gerencie o teu ambiente, o teu próprio ambiente. Não deixe chinelo jogado pela casa, não deixe a meia jogada pela casa onde o cachorro vai ter acesso. Se o teu cachorro ainda não aprendeu a fazer o xixi no lugar certo, não deixe tapetes no chão da casa, porque a probabilidade maior é que ele faça as necessidades nesses tapetes. Se ele tiver vontade e não conseguir chegar a tempo no tapetinho dele, ele vai fazer pela casa. Então, o foco principal aqui é que você organize o teu ambiente. Se você colocar isso em prática, cantinho do filhote, rotina assertiva, manejo da casa, o teu filhote vai melhorar 80%. E se você aplicar, você vai ter resultado. Mas é por conta desses problemas e de várias pessoas que precisam de ajuda que eu montei um curso específico para você aí que está passando por problemas com o teu filhote. Durante esse curso, eu vou ter vários módulos onde eu vou explicar passo a passo tanto o entendimento do cachorro numa questão fisiológica de desenvolvimento, quanto a parte prática de como montar de fato um local, o que precisa ser feito, o que é mais importante de ser feito nessas etapas, para que você construa um adulto tranquilo, um adulto obediente, um adulto que tenha vínculo com você, porque a fase de filhote ela é só a fase inicial do cachorro. E se a gente erra muito na fase de filhote, a gente constrói um adulto totalmente desequilibrado. Um adulto reativo, agressivo, que continua com as questões de destruição, que continua com as questões de fazer o xixi e o cocô fora do lugar.
Então, nesse curso, eu vou trazer para você mastigado para que você consiga, de fato, resolver essas questões e ter um direcionamento correto, ou seja, fazer esse caminho de uma forma mais individualizada. Porque além do acesso ao curso, você também vai ter acesso à minha pessoa, para que eu te dê dicas e te instrua de maneira individual de acordo com o teu filhote aí de casa. E eu criei esse curso a partir de diversas famílias que eu já auxiliei nessa questão de filhotes, com as minhas próprias experiências e com as experiências dos meus clientes, que inclusive tiveram ótimos resultados. Destrói os móveis, é um cachorro que não sobe nos móveis. E assim, esse período que costuma ser muito desafiador, né? Quando o filhote chega em casa, eu não tô tendo problema. Agradecer a Thali por me ajudar nesse período incrível que está sendo com o Taurus. Agradecer por hoje ele ser o cachorrinho que eu sempre quis. Isso está totalmente ao teu alcance. Inclusive, por conta desse curso ser um lançamento, ele está por um valor, assim, gente, que chega a ser absurdo de barato e acessível, tá? É um curso que facilmente valeria uns R$ 600. Mas, como é o lançamento do curso, para as primeiras pessoas ele vai estar nesse valor de R$ 97. Então, se você tem interesse, se você quer começar com o pé direito com o teu filhote e não ter problemas com esse filhote no futuro, acesse o link que vai estar aqui embaixo na descrição, entre em contato e adquire o curso, porque eu tenho certeza, tá? Que você não vai se arrepender disso.